Então, pessoal, gravar aqui hoje uma aula de tribete, de MP versus EP e de MP versus MP. Então, a gente vai olhar mãos de oportunidades, vamos falar sobre ranges de GTO, tabela, né? E tudo que a gente acaba deixando passar por spots aí, enfim, spots bons, tribetar. E para isso, claro que a gente vai estar utilizando um pouco da tabela GTO e também leitura de HUD para entender o jogo exploit, conseguir efetivamente explorar jogadores que você pode estar tribetando ranges amplos. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, então, vai ser oportunidades de MP versus EP. E vamos estar olhando 40 blinds mais conforme é o tema. O editor depois sofre comigo, né? Vamos lá abrir esse rangezinho aqui para vocês. Ok. Então aqui a gente tem range de flat, que não é a intenção hoje, a gente quer olhar somente range de tribet, então tudo que está nessa cor aqui, esse verdinho água aqui, é ranges de flat, ok? A aula de tribet, gente, não preciso estar falando sobre tribet com combos de valor, porque eu já sei que combos de valor vocês tribetam, né? Então, qual o range que a gente vai ter que estar mais atento aqui? Esses que estão corzinho de amarelo. E também a gente tem alguma coisa ali do roxinho, que é para foldar versus for bet shogun. Então a gente tem aqui range de tribet fold, range de tribet for bet all in. A gente vai ter também range de tribet call, que é bem pouco nesse caso, bem pouco mesmo. Tá? Por que que é bem pouco? De cara, já vou fazer uma pergunta aí para vocês. Por que que a gente vai dar poucos tribet call de MP versus EP, por exemplo? Quem tem essa resposta aí na ponta da língua para mim? Ah, porque daí o nosso range fica meio capado contra o dele, né? Se a gente só dá call no tribet. Acho que a resposta é ok, só o termo que você usou não, né? Tipo, capado não. Tipo, nosso range, tipo, fica muito fraco versus for bet do EP. Então, é certinho o que você pensou. Só o termo usado, só que Beleza. No caso, ele fica fraco mesmo. o nosso range fica muito fraco. Por quê? Porque os caras já não forbetam. E quando o cara abriu do EP e tá te forbetando, mano, basicamente você pode pegar o range dele e resumir nisso daqui, ó. Alguns caras, eu não sei dizer para você percentual, eu precisaria olhar isso no Rent Note, no MDI, com muitas mãos, para saber o percentual efetivamente. Mas tem alguns caras que dão só call até com isso. Vocês acreditam ou não? Acredito. Então, a gente tribetar, por exemplo, um combo que tem tribet, de MP versus EP, que é o. Isso foi uma discussão durante muito tempo, inclusive, com dois, três jogadores aí que eu dava aula para eles. Esse combo aqui, ó, esse combo em específico,
a galera tem bastante dificuldade de estar tribetando 10-10 do MP versus EP. E aí a pergunta de cara que eu já faço é, quem tribeta aqui de entre 40 e 60 blinds efetivo, 10-10, de MP versus raise do EP? Quem aí tribeta? Eu tribeto. Eu 9-9 talvez não, mas faço 10-10. pouco, mas eu faço um percentual de trebet ali também, 10-10. Depende da stat do vilão. Boa, muito boa. E se você fizer a tribet e o cara te der forbet, o que que você faz? Aí eu jogo de call. É, Uhum, dependendo da size que o cara fizer, né? uhum. Aí é call ou. Aí é que na verdade eu teria que reavaliar, porque. Tá bom, vamos tentar simplificar Mas aqui, call, ó. Vamos lá, call, call. vamos lá, vamos tentar simplificar aqui, ó. Você Call. tá 50 blinds, ok? Ah, 50 bebês, beleza? O cara abriu do EP, 2x, seco. Você foi lá e fez 6,5, ok? Vocês estão 50, os dois têm 50 blinds, ok? Ok. A ação voltou para ele, ele fez for bet de 16 blinds. Vocês acham que tem espaço para call? É, aí a gente fica muito aquilo, né? Ah, vou querer ver o flop, né? Uhum. Para quê? Para acabar de perder os outros 30 blinds que vai sobrar, né? Sim. Porque se bater um flop, olha só a situação. Se bater um flop, 9, 9 high. O que acabou de acontecer com os outros 30 blinds? É, já era. Se perdeu na mão, né? Sim. E aí, se eu tô falando para vocês que quando vocês tomam for bet do EP, cara, generalizar no poker é muito difícil. Mas as minhas aulas são baseadas em cima do buy-in que vocês estão jogando no momento e em cima de exploit. Se eu tô falando para vocês que os caras só vão forbetar basicamente, eu vou até adicionar o Easy Rei, não tem problema não. Se eu tô falando para vocês que os caras vão forbetar só isso, para que você vai dar o call de 10-10? Se a melhor situação sua vai estar sendo jogar contra o Wise Rei. A pergunta é para vocês entenderem se podem dar call numa forbet ou até mesmo numa tribet all-in, por exemplo. A primeira coisa que vocês têm que se perguntar para decidir um call é se existe naquele range algum combo pior que o seu. O que que eu quero dizer com isso? Você tribetou 10-10. Ele for beta em você isso daqui? Hum? Ah, depende do vilão, mas acho que não. A maioria Você não. acha que nesse limite tem um cara que vai forbetar 9-9? Não, não vai ter. Se você me apresentar um, ah, vamos Não, eu jogo lá. tudo de call aí. Vamos lá para a parte importante, né? Vamos lá para a parte importante. Torneio Balt, 80% do field recreativo, aquele maluco desesperado para dobrar, ele tá 80 blinds deep, beleza? Você tribetou nele lá o 10-10, ok? Ele é um malucão que quer dobrar, ele tem realmente par de 9. Ação volta nele, ele faz o quê? All-in. Então, Rafa, ó, nessa situação, sabe por que que eu olho a stat? Principalmente ali os notezinhos que ficam? Porque eu já peguei alguns casos, óbvio, são poucos, eu acho que, sei lá, 2%, né? É bem pouco, Uhum. mas de caras forbetando aí 7-7, 8-8, já peguei alguns casos. E Pronto. mãos bem bosta. Mas assim,
Óbvio que a maioria vai ser um range muito forte de Ais, Ais, Rei, Rei, Dama, Dama, como você falou. Mas eu gosto de dar uma olhadinha ali naqueles notes para, inclusive, fazer essa Mas, avaliação com você. fazendo aí um adendo. Quando você está no meio, início, meio da sessão, geralmente ali os Ah, caras que sim. já jogam 6 telas, Tem quem essa. está jogando para você a maior parte do tempo é o subconsciente, Exato. certo? E você deu a resposta principal. Se é 2% do field que é É, capaz de fazer isso, qual é a melhor ação? sim, sim. Sem dúvida alguma. Tribete, fold. Ah, Rafa, eu não quero tribetar porque eu quero ver o flop, pô. Quero ver se eu trinco esse 10 aqui. Pô, gente, para com isso, mano. Já falei muito sobre fletar do MP versus EP, fletar de EP. Tira isso do jogo. O limite que vocês estão jogando tem que ser metade do que fala o número ideal pro GTO. Sacou? Vocês deveriam estar pegando, por exemplo, o 10-10 aqui que está falando que tem 75% de flat e 25% de tribet. E sim, ele tá falando tribet call. Ele tá falando tribet call. Mas vocês deveriam estar simplificando. A aula minha, como todo mundo sabe, ela é bastante baseada em exploit. Facilite a sua vida. Tribeta sem pursa. Tribeta sem pursa. Toma for bet fold. Vai pro próximo spot, não se apega. Ah, aí vem um detalhe importante. Quando eu pego, eu já sei que lá na HUDzinha, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver um cara que tem um número de mãos legal aqui. 3, cara. Peguei esse cara aqui, ó, EP, abrindo 16%. Tá legal. Dá para eu tribetar ainda tranquilo esse 10-10 contra ele. Que ele abre 16 pulsa. Tá bacana. Agora, eu já vou pensar em dar o flat numa adaptação aí, e aí eu vou fazer uma exceção daquilo que eu falo de tribeta 100%. Claro que você, num jogo exploit, você vai precisar de pequenas adaptações. Esse cara aqui eu tenho pouca mão, quero usar só essa estética aqui, tá? Pouca mão. Mas e quando eu pego o cara abrindo 10, 9, 8, 11, 12% de EP? Aí sim é a hora de você pensar no flat. E junto a isso, você vai perceber que é uma coisa natural na estética, muito, muito natural, ok? O cara que abre pouco de EP, o cara que abre pouco de EP, ele vai ter pouco fold para tribet. E claro que para você aprender a ler isso, você tem que aprender a ler pop-up. Não tem jeito. Essa informação você vai encontrar ela só em pop-up. Tá? No caso deste pop-up aqui, tem um pop-up específico de tribet. Então, vai demorar um tanto carregar. É... Aqui, na verdade, não é nem essa que eu tenho que usar. Eu tenho que usar o quanto que ele folda para tribet. Vou pegar o pop-up completão aqui, velho. Vou pegar um pop-up completão. Só espero que não demore muito a carregar. Vai ter uma estética que você pode simplesmente estar usando aqui, que é a Colpa N Tribet. E geralmente você vai ter amostragem para isso.
e vai estar mostrando para você lá quando o cara, tipo, abriu do EP, por exemplo. Olha como esse cara aqui folda, quanto que ele folda? 36%, né? Ó, aliás, call para flop, 36% tá foldando bastante, inclusive. Mas, geralmente, como você vai estar jogando contra um range forte, você vai estar se deparando, com certeza, com um range amplo de call na tribet. Mas vai ser muito mais fácil jogar o pós-flop, você tribetando. E aí a gente vai ter que olhar quanto que o cara folda para tribet, né? A gente tem que olhar isso daqui, ó. Tem esse outro pop-up aqui também, né? Ó, vai ter esse outro pop-up, que daí precisa aprender a ler os pop-ups, né? É muito pop-up. É de 8 pop-up aqui. E aí, para explicar todos eles, tem que ser várias aulas. Mas tem a informação de quando o cara abriu o DP, se tribetou do MP, o quanto que ele vai foldar quando ele abrir o DP. Mas só de você aprender a olhar o básico, que é o quanto que o cara folda para tribet, já vai estar bacana. Se você olhar isso daqui e olhar dentro do... Pode ser até mesmo... Não sei porque que essa HUD está sem ali. Vou abrindo um pop-up de novo. Se você aprender a olhar isso e aprender a olhar isso daqui, ó, Cbet em tribet pot. Quanto que ele folda para Cbet em tribet flop. Se você aprender a olhar essas duas coisas, porque às vezes o cara paga muito tribet. Aí você de cara já vai falar, pô, esse cara não é bom tribetar, ele paga tudo. Mas daí você vai lá e pega o cara que folda 91 para Cbet flop em pot tribet. Ah, não, aqui ele tá Cbetando, de baixo. Fold Cbet pot em tribet pot. 42%. Ele Cbeta muito. Então, você aprendendo a olhar fold para Cbet em tribet pot, o quanto que ele folda para flop, você já tem informação, porque às vezes você não vai conseguir explorar tanto ele assim na tribet pré-flop, mas você tem a certeza que você vai explorar ele pós-flop. Às vezes você betando até baixinho, tipo, tem uns caras que vão ter as stats ali que basta você se betar 20% pós, tá ligado? Tipo, e aí tudo que o cara errou, ele já folda. Então, tem esse lance aí, que é o exploit, né, gente? Alguma dúvida até aqui? Ô, Rafa, Oi. se eu não tiver, por exemplo, o pop-up de que ele folda para pot tribet, né? Eu Aham. posso usar o de fold para flop cbet também? Como referência, sim. O cara Tá, que já tem tendência, o cara que tem tendência de foldar para Cbet, ele vai continuar tendo a mesma tendência de fold para Cbet em pod tribet também. A beleza. única diferença é que quando o cara tá dando call, a maior parte deles, quando você tribeta, ele vai estar foldando lá boa parte do range dele, vai estar dando call com uma parte mais forte, né? O que faz aí você começar a pensar também em ranges percebidos. Mas beleza, vamos tentar passar umas mãos aqui, ver uns spots que eu deixei tribetar, que eu acho que vai ser interessante. Bom, primeira oportunidade, está fora de cogitação. E aí? Aí uma mão que a gente já pode começar a pensar. Tem tribete aí com esse combo? Ah, se é reta final, eu tribeto sempre. Por que que você tribeta sempre? Me dê as razões. Porque na reta final, normalmente, a maioria dos jogadores estão bem pressionados, assim. Uhum. Então, eles vão foldar bem mais do que eles foldariam. Ampliar o range de tribete acho bem ok. Bom, esse range aqui de tribete de MP versus EP, não. Mas tem um fator aqui que se você fala ele, eu iria, eu iria te aplaudir. Vou dar mais uma oportunidade para alguém. Ah, se for torneio Bout, né? O cara tá morrendo nos blind lá. Não é torneio Bout, é um 5,50, Hot 5,50. Gente, aprender a observar spots.
Por que que você no começo tem que usar jogar poucas telas? Porque um spot, você não pode estar agora só olhando para o seu combo e você não pode estar olhando só para o jogador que abriu e só para as stats dele. O O que Big mais que Blind. você tem que olhando? Tem que estar olhando. O Big Blind tá bem short. Perfeito. Esse é o primeiro spot que a gente aprende no poker. Toda vez que você for fazer open raise, toda vez que você pegar spots, oportunidades de tribet, você tem que estar olhando para os stacks à frente. E esse spot teria, para mim, em uma versão exploit, jogando exploit, seria fenomenal tribetar um combo que não está no range de GTO. Tá completamente fora, você não pode nem fletar, nem tribetar, nem fazer nada. É open fold. Aliás, é fold, não open fold, é fold. Open fold seria se não tivesse o open aqui. Então é fold. Mas, se fosse um torneio Balt, esses stacks que estão aqui, ó, perfeitos, perfeitos. Tem ninguém me cobrindo. Eu cubro o cara que abriu. Olha quantas coisas eu tenho que observar para aprender a pegar um spot que tá num combo que não é de tribet. Mas aí eu vou spotar. Por quê? Porque eu cubro o EP, ok? Na situação, vamos desconsiderar isso daqui. Número de mãos. Mas, olhando para uma visão aqui, ó. Vou pegar porque esse cara abre 25 por CDP. Eu tô cobrindo o restante da mesa inteira e o Big Blind tem 3 blinds. E aí vem uma outra paradinha, já que eu tô adaptando para o exploit. Se eu fizer aqui uma size padrão, que seria... Quanto aí que vocês estão usando de padrão Tribet P? 3x, né? 6, É, 3x, 3,5. Mas quando a gente tá deep, 40 blinds mais, pode começar a fazer 3,5 tranquilamente. Se for early game que a gente só vai estar tribetando valor, porque não existe tribetar light early game e tomar cuidado ainda quando está em período de reentradas, eu posso tranquilamente mesmo IP, estando deep, adaptar a size para 4x. Tem problema não, tá? Claro que a padrão é 3x. Mas, de novo, deep pode utilizar 3,5. Pode chegar a utilizar 4. Nesse caso aqui, qual a size que vocês acham que eu faria? 7 blinds. Ó, vamos recapitular. Estou adaptando um combo que não está no GTO e Tribet. Eu estou simplesmente spotando. Eu observei todos os pontos que eu falei para você automático. Aliás, eu nem parei para assimilar. O meu subconsciente, a primeira coisa que ele vai fazer sempre, ele está treinado para isso. Antes da gente começar a falar com isso, eu já tinha olhado tudo isso. O meu subconsciente já tinha visto tudo isso. Já tinha visto os stacks da frente, já tinha olhado o stack do Big Blind, já tinha visto que eu estou cobrindo esse cara que abriu. Sim, isso eu não peguei ainda, Raf. Isso é bem Mas importante. isso é o tempo, né? Isso é o treinamento do subconsciente, não tem outra forma. Né? Isso é tempo. É tempo e treinamento e muito estudo, ok? Qual a size... Microfone, gente, por favor. Qual a size que vocês acham que eu faria aí? Já que eu estou adaptando aí, pegando esse spot por conta... De novo, torneio Balt. Eu não faria isso aqui no Hot. Não faria, eu não pegaria, não tem necessidade de pegar esse spot aqui no Hot. Torneio Balt, estou jogando lá o torneio Balt. Adaptei tudo isso daí. Qual a size? Soltem o microfone e fale. Ah, acho que faria uns 3,5. 8 bebê. Eu faria no mínimo aqui, de verdade, 4,5, 4,6. Por quê?
Tá querendo tirar os outros da ação? Uh-uh, Os seguintes? uh-uh. Não, até porque eu vou estar comitado com eles praticamente. Não vou estar comitado com esse, não vou estar comitado com esse, não vou estar comitado com esse. Mas vou estar comitado com esse, vou estar praticamente comitado com esse. Aqui dá para pensar ainda. Aqui eu vou estar, aqui eu estou comitado. Não é essa daí a intenção, não. A intenção é que se eu fizer aqui 7 blinds no torneio Bout e o Big der call, o que esse cara aqui vai fazer com o range todo que ele abriu? Vai dar call. Vai dar call. Ele vai dar call. Ele vai dar call com tudo que ele abriu. Ele não folda nada se eu fizer aqui 3x. Esse cara aqui der call. Essas são as adaptações. É uma tribet squeeze, né, no caso? Um, Squeeze é o nome que a gente utiliza para quando tem um raise. A squeeze, o nome squeeze não é pelo tamanho de size. Squeeze é. Não, não, eu sei. Esse aí eu sei. Eu só adaptei o nome, assim, a uma invenção agora. É só para ter uma noção. Sim, sim. A size seria como se fosse praticamente a size de um É. squeeze. Seria esse cara abrindo, esse cara fletando, e aí eu iria fazer aqui, tipo, papo de 9 blinds e meio, 10 blinds. Aí você quer continuar dando call aqui, parceiro, com o range inteiro? Dê. Mas eu já vou dificultar um pouquinho mais para ele. E eu tenho que estar ciente que eu não posso fazer isso, mesmo adaptando o range. Eu não vou poder foldar colocando 10 blinds para foldar para esses caras aqui, mas não. Posso foldar aqui, porque Code for Bet vai ser muito forte, posso foldar aqui. Aqui, mesmo sabendo que é contra um range forte, fudeu, é o famoso complicou, já era, vou ter que ir pro game, tô comitado. Não tem mais jeito. Alguma dúvida aqui nessa adaptação do spot para o exploit? O que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês discordam? Bora, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma aula longa aí, vamos tirar bastante Ah, dúvida. ô, Rafa, se ele Hum, tem 25 blinds, por exemplo, quem? esse que abriu o GP, Aí já fica um pouco mais complicado de eu aí a fazer gente folda calls. essa mão, né? Aí acredito que sim, cara. Beleza. Ou se não, daí eu vou arriscar. Aí eu vou arriscar, porque daí também quando ele tem 25 e eu faço 7,5 ou até mesmo 7, Sim, aí a size não precisa ser muito alta, né? Porque aí tipo, mesmo que eu queira ainda pegar o spot eu fazendo 7,5 aí ao invés de 10, ele tendo 25 blinds, ele já gastou 2, ele vai ter que colocar mais 5,5, pô, ele já vai ficar abaixo dos 20 blinds, né, cara? sim, Aí já capa também um pouquinho do range dele. Daí eu acho que quando você faz isso, você também vai estar facilitando, porque ele vai estar ali meio que numa decisão de chove ou de fold. Claro que tem field enorme que ainda fleta por causa dessa bout, né? Do bout, tal do bout. Quero bout. Quero cravar sim. o torneio, não. Quero Que bout. mais tem é viciado em bout. Quero bout. Não adianta. Tem hora que o cara tá lá no spot desse, a mãe abre a porta do quarto e fala: "Olha, filho, eu não entendo muito desse jogo, não. Não acho que você tem que foldar aí, você tá perdendo." Ele fala: "Não posso, mãe, tem bout. É bout, eu tenho que pagar." É isso. Tem. Esses caras existem, né, mano? Nem a mãe pedindo, eles foldam. Então, tem que ter esse. Mano, é um jogo de pessoas, né? Claro que a gente tá aqui fazendo a metodologia que a RPT usa de documentos de estudo, repetição de estudo, a gente dá muito valor ao cara que faz boa qualidade de estudo, que a gente sabe, né? Tipo, vou mostrar para vocês no final da aula, na época que eu estudava pra caramba, tá? Que eu tive meus anos de estudo pra caramba. E é isso. Então, como uma adaptação aqui,
falamos, aproveitamos, né, uma aula aqui que seria basicamente para a gente estar vendo ranges e tribet e tal, e a gente vai vendo em que se estenda a aula, não tem problema. Mas acho muito proveitoso a gente falar de aprender a pegar spots e quais os pontos de vistas que a gente tem que ter para aprender a pegar spot. Em torneio, se fosse um torneio bout, pois saiba, quando você tem alguém na mesa, quando você tem alguém na mesa que estão tentando buscar o bout dele, o range de open dos caras regs se ampliam naturalmente. O range de open dos caras que entendem um pouquinho do jogo, eles são ampliados. Se o range deles são ampliados, o que que você pode fazer? Tribetar também um range mais amplo. Aproveitar esses spots em torneios KO vai ser muito bom. Muito bom. O cara abrindo do MP para frente, você estando aqui com o TOF, botão, e tendo um SB e um Big com stack curto que os caras estão caçando, Balt, mano, pode tribetar. Rafa, Ah, vontade de falar para vocês, pega o range inteiro e tribeta? Não posso fazer isso, claro. A vontade é essa. Ou seja, Rafa, oi, tá escutando bem? tô, Nesse caso aí, o Tribet é considerado um Tribet Light? sim, claro. Tá, beleza. Mas, mesmo sendo um tribet light, e o que significa tribet light? Tribet light significa que quando eu tomo four bet, é fold. Porém, eu tenho que ter a noção de que mesmo às vezes tribetando light, eu vou estar me colocando em spots limited, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer uma tribete de 8 blinds para foldar um cara que você sabe que ele tá chovendo só ais, dama, dama, rei, ais e rei. Se ele deu for bet chove de 15 blinds. Mano, você já colocou 8, você vai ter que colocar os outros 7, porque você está comitado. Faz parte. Isso faz parte. Beleza? Claro, também tem que levar em consideração você dar um overfold aí. Falar, mano, mesmo comitado eu vou foldar, porque 7 blinds vai fazer muita diferença para mim nesse momento, no meu stack, para o momento do torneio. Isso também é uma outra coisa que influencia. Tipo assim, sei lá, eu tenho. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho 32 blinds. Eu tribetei 7. Sobrei com 25. Tomei um cold for bet lá de 15. Que eu já sei que esse code for bet ais, rei, dama, mais, né? Eu já sei disso. O Field não faz nenhum code for bet pior do que isso, gente. Esquece. Você vai pegar o cara ali fazendo, às vezes 10-10, bala, vai. Ais rei, vai. Mas coloca o range muito, muito, muito forte nesse code for bet. Papo de 3% do range, 2,5%. Sempre, cold for bet é range muito, muito, muito forte. E aí, se eu sobrei com 25 e vou ter que colocar mais 8 para jogar, por exemplo, contra uma tribet OP, mano, qual o problema de eu fazer de conta que eu não vi, não contar para ninguém e foldar essa mão? Qual o problema? Pô, se eu colocar mais 8 blinds, eu vou para 17, mano. Vou ter que acertar um mega flop. Então, num exploit aí nessa situação, eu vou simplesmente foldar, fazer de conta que eu não vi que era 15 blinds, ó, eu me expliquei. Conto para ninguém
Pronto, segue a vida. Saiba filtrar o que eu falei, tá? Por favor. Tem que conseguir filtrar o que eu falei aqui agora. Alguém tem dúvida sobre o que eu tentei explicar aqui agora? Tentei não, sobre o que eu expliquei. Ninguém tem dúvida. Semana que vem posso escolher 10 aleatório aí, tacar o filtro de call entre bet OP nessa situação aí que eu acabei de falar, que eu não vou ver isso, né? Rafa, Oi. olha só, tu falou ali no começo e fazia 4x e meio, enfim, daria 8. Bebê, vamos Aham. botar que faz 8 bebê ali. Não, eu falei, eu faria 4,5 para cima, 4,5 e E, 4,7. Eu faria não, 9, 10 blinds. certo, 9 blind. No caso, tu falou que estaria comitado com esse de 23 e esse de 22 bebê aqui na tua esquerda, certo? Aham, aham. Aí, nesse caso, tu ainda foldaria, Não, eu não foldo porque eu tenho 66 blinds. certo? Mas tu faria esse 4x e meio, 5x, com, vamos supor, 40 big blind, Não, não pegaria esse spot com 40 big blinds. certo? Essa é a minha dúvida. Não Só, pegaria. tu só faria isso como tu tá certo. Aí eu vou continuar pegando esse spot sim, com 40 blinds, mas aí eu vou seguir isso daqui, ó. Os combinhos de amarelo. Entendi. Os combinhos que estão em amarelo aqui, ó. Aí eu vou fazer. Vou pegar, inclusive, eu vou pegar esses 25% aqui desses 10 balas e vou fazer. Vou pegar esses 25% do Ice Sutre e vou fazer. Vou fazer quase 10 Sutre. Tá. Vou Nesse, pegar o que tá em amarelo e vou transformar em e 100%. daí Mas eu nesses não, que, não, não vou sair fora da casinha. Pode falar. certo, nesses que estão em amarelo aqui, farei 40 bebê. Pagaria o chove deles daí? Não entendi. Repete, por No favor. caso, tu falou que daí não faria com dama 10 off, no caso, né? Uhum, Faria com esses que estão em amarelo aqui. uhum. Isso aí. Aí tu pagaria se eles voltassem, no caso, Pagaria. floretassem all-in? Pagaria. Infelizmente, pagaria. Triste, mas pagaria. Pagaria sabendo que tinha Ah, que acertar para ganhar. ah, sim. Saberia que eu estaria pagando atrás, mas pagaria. Beleza. Aí eu pagaria. Em poucas exceções eu acho que eu iria foldar. Tipo, sabe aquele cara que você não vê ele jogar 100 mãos? E que daí você tem a certeza que ele vai estar fazendo aquilo só com rei, rei, ás, ás? E com dama, dama ele tá com medo de fazer? Aí talvez, talvez. Então, aí, muito, muito, muito. Acho assim. É 100% das vezes deu da call. Deixa eu fazer uma pergunta. Daí, no caso, assim, o cara que tem medo de jogar com dama-dama, com 22 Big Blind, faz o quê? Para de jogar, não? Hã? Porque, assim, na minha visão, 22 Big Blinds aqui, mesmo se Hum, não abrisse, era o tribet, né? sumiu sua voz. Oi? Sumiu sua voz. Tá escutando agora? Pô. No caso, se tu tribetasse aqui, vamos supor, com aqueles amarelos lá, o cara com dama-dama aqui, tu acha que seria bom só o call? Com dama, dama aqui aonde? No caso desse 22, 23 BB aqui, na tua esquerda. O cara com dama, dama, ele dá sua call ali? Depois da Porque, tribet aqui? porque tu falou ali que as, rei, rei chova, né? Algumas pessoas Ah, com mas aí eu tô dama-dama teriam falando. medo. Mas aí eu tô falando 1% do range. Aquele cara que você não vê ele jogar uma mão, tá ligado? Tipo, não Ah, vai. o super tight. Acho que não vale nem a pena, nem. E acho que até esses caras aí, eles vão acabar. Ele vai ter medo. Não disse que ele não vai chovar. Vai ter medo. Ele vai Ah, chovar, tremer. Ele já começa a tremer antes. Na hora que ele vê a triveta, ele já começa a tremer, tá ligado? Fala, nossa, entendi. tremeu, tremeu. Dá tremedeira no cara, mano. Nossa, já vi cada um que falar pra você. Beleza. Passamos aqui, vamos olhar mais uns aí para a gente conseguir falar sobre, efetivamente, aí, já aqui um spot bem bacana, bem bacana. 60 blinds efetivo praticamente. E aqui uma dúvida que eu sei que a galera tem demais da conta. Tribet ou flat?
Tribet sempre. Tribet. Tipo, tribete sempre. Tribet sempre. Eu faço tribet sempre essa mão aí. Uhum. A gente tem range de flat aqui com esse as dama, tá? A gente vai tribetar 50-50 aqui. Mas é bom, é ok, é tribete. Em cima de tudo que eu venho falando para fletar menos, tribetar mais, se enquadra com isso que você falou. Mas esse combinho aqui em específico, se ele fosse, por exemplo, suited, Aí é flat. aí vai ter bastante, vai ter mais flat do que o off. Mas vamos aproveitar para pegar um vilão aqui que temos três carrentes. Esse cara abre 20% de EP. Esse cara folda 46 para tribet. E esse cara tem uma tendência de foldar pouco para ser bet flop. E em pote tribet, vamos ver se carrega rapidão aí. Ele paga bastante para ser bet flop também. O que você faria contra esse vilão? Hum? Eu continuo com a minha linha de tribet nesse caso aí ainda. Também. Eu também. É, eu acho também. Por qual razão? Porque ele vai estar pagando com mão pior. As e valete, as e 10, talvez. Principalmente porque ele abre 20% do range. Ele tá abrindo um range bem legal do EP. Ele abre com muita mão dominada ali, tipo, rei Uhum, dama, dama vala naipado também. uhum. E quando esse cara for betar, o que você vai fazer com o seu Ice Dama? Aí é uma Aí é boa fold, pergunta. né? É. Pronto. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que saber que quando você tribetou MP versus EP, mesmo sendo contra um range de 20%, e esse cara te forbetou, mano, seu Ás e Dama já não vale mais nada. De novo, ensinando vocês como que vocês vão começar a pegar a percepção disso daí. Entender se você pode dar call ou não. Esse cara tribeta, forbeta Ás Valete? Não. Que seria o primeiro combo pior do que esse, certo? O primeiro combo pior do que o Ás Dama seria o Ás Valete. Então você sempre começa analisando se o cara forbeta pelo menos um combo pior do que o seu. Ou seja, para eu dar esse call, ele teria que me forbetar pelo menos Ás Valete. O Field não forbeta Ás Valete aí. Nunca. Easy, easy, easy fold. Rafa, e no caso de flat ali, e por exemplo, o CL aqui, que é o D-Huck aqui na tua esquerda, ele tribeta, faz um squeeze aqui. O que tu faria daí? Vou, cara, vou foldar porque o Field não tem potencial de ficar exportando versus EP e MP. Mesmo ele sendo um cara que tem um overall de tribet legal, ok? E que isso vai fazer com que ele tenha uma tendência também de squeeze, provavelmente. Vamos ver aqui se tem mostragem de squeeze dele. Vamos olhar. Ó, esse cara tem 12% de squeeze. Mesmo eu sabendo que é um cara que spota bastante, por que que eu vou foldar? Principal razão de eu foldar. Porque a gente está sendo dominado por mãos melhores que as nossas. Primeiro, Ele, porque ele não está spotando, ele não está squeezando um open raise MP2, um flat hijack, e ele estando aqui no botão, que daí ele vai spotar range amplo. Ele vai spotar range amplo.
Do bebê ele vai spotar range amplo versus late position, né? Olha lá da onde estão lá. Olha o que eu falei para vocês, eu não tinha olhado isso ainda. Mas olha da onde que ele tá aqui fazendo os squeezes dele, ó. Ó, do cutoff para frente. Tá vendo? Tá vendo que ele não fez? Então também é uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração. Eu tomar um squeeze, eu abrir no Ás e Dama. Esquece agora, né? Estamos aproveitando para falar vários. Estamos falando mais sobre pegar spots, né? A aula acabou virando para um outro termo aí, sei lá. E acho interessante, acho que é muito proveitoso isso. Esquece então esse Open Race. E esquece que eu estou nesse momento no MP1. Então coloca que eu tô com esse Dama aqui, ó, no MP2. Mesmo stack. Eu fiz Open Race e esse cara aqui deu flat, ele fletou. E esse mesmo cara aqui, ele tá no botão. Tô falando, tô trocando as posições aqui tudo por causa das stats, né? Aí esse cara foi lá e meteu um squeeze. O que eu vou fazer com o meu Ice Dama? Nesse efetivo, 50 blinds. Fiz 2.2, aqui fletou 2.2, aqui fez tudo 8,5. E eu tenho aqui os 58 blinds. O que eu faço? Eu fleto, eu foldo. Fold. Cara, eu daria call. Eu analisaria foto, mas não sei se eu tô correto nessa parte. Tá. Nesse spot específico, que acabamos de adaptar tudo, né? Acabamos de fazer uma bela adaptação. Então, pegamos o Rafa estando aqui na frente. Esse cara não existe. Esse cara fletou. E esse mesmo cara está no botão. Ou seja, eu já li a HUD dele, eu já vi várias situações. Eu já olhei para os stacks, se tem espaço para o que eu realmente vou fazer. Eu não vou nem foldar e eu não vou nem fazer call. Fiz 2.2, esse cara fletou 2.2, esse cara fez 8,5, 9. Eu vou pegar a size que ele fez, tipo, fez 9, eu vou fazer for bet de 19. Pega aí, meu filho. Tomei show, eu fold. Quer me spotar, vai tomar spot também. Só que daí, mano, eu sei ler uma HUD completa, eu sei a hora de fazer isso, né? Eu sei a hora de eu dar um for bet light. A gente não fez aulas de for bet light. Muito cara aqui, reta experience, reta zero. Não sei nem se a gente deveria estar pensando nisso agora. Muita coisa na frente para se corrigir. Mas eu não faria nem flat call no squeeze e eu não foldaria também. Eu pegaria, se ele fez 8, faço 18. Se ele fez 9, faço 19. Eu coloco mais 10. For bet. Rafa, De novo, for bet para foldar, tá? Eu tenho a capacidade de entender que meu Ice Dama não vale mais nada quando voltou a ação para ele. Ele me chamou. Vale mais nada. Só foldar. Mas já que ele é spoteiro, ele quer me spotar, ele vai tomar spot também. Só que eu sou, de novo, gente, o cara que já tem a visão de hora que eu recebi a mão, eu não tô nem olhando para a mão que eu recebi ainda. Eu tô olhando todo o outro cenário da mesa. Stacks, principalmente os stacks à minha esquerda. Eu já tenho ali no meu subconsciente os caras que rapidamente, mesmo eu jogando 6 telas, eu já consigo registrar os caras que estão abrindo muito,
os caras que estão tight. Tudo isso daí você tem que saber para pegar um spot. Tipo, antes de eu olhar minhas cartas, a primeira coisa que eu já vou sempre olhar, sempre, stack do Big Blind. Isso é automático para mim. Foi o primeiro spot que eu aprendi. Você tem que sempre estar olhando para o stack do Big Blind. Ficou bem explicado aqui, com mesmo a gente pegando e fazendo essas adaptações de passar eu para essa posição, passar esse cara para essa posição, eu abri daqui, esse cara fletou e esse mesmo cara que está no botão agora squeezou. Alguém entendeu o contexto da coisa? O porquê que eu vou fazer o for bet nesse cara? Sim. Certo. Vou fazer o for bet nele light, sim. E vou fazer for bet para dar easy fold se ele me chover. Se for caro, eu tenho muito note. Eu conheço os reg do field todinho. Todinho. Por exemplo, se fosse esse cara aqui squeezando do botão, vai tomar for bet também. Vai tomar for bet com certeza. É reg bom. Ele é reg bom. Agora, eu não posso querer fazer for bet light num spot desse daqui quando eu tô pegando o Zezinho da farmácia. Quando é o Zezinho da farmácia squeezando. Quando é lá aqueles 95% do field, que vai se somar aos 80% recreativo, com mais 15% entre reg ruim e reg mediano. Ou seja, o field tem 5% de reg bom. Então, eu estaria fazendo for bet, spotando light esse daqui, contra 5% do field. E principalmente lendo stats. Muito, muito. Tem cara que fica entediado de jogar pouca tela. Comece a fazer note, comece a observar outros spots que você não está envolvido. Começa a aprender a ler HUD. Começa a traçar a estratégia dos caras que você vai atacar, dos caras que você vai evitar jogar spots contra eles. Para isso você precisa aprender a ler HUD de ponta cabeça. Pô, faz 8 anos que eu uso a mesma HUD, não aprendi a ler tudo. Sacou? Então, é isso. Vamos ver o que eu fiz aqui? Tomara que eu não passe vergonha. Fletei. Não tá errado, a gente já sabe que não tá errado, mas em cima do que eu falei para vocês aqui, eu gostaria de ter visto uma tribet. Mesmo a mesa estando deep, eu gostaria de ter tribetado o off. Isso talvez também seja porque está muito no meu subconsciente, em cima da época que eu estava estudando muito, né? Naquela época não se tribetava MP1 versus EP a SDAM. Era 100% flat. E também no field, o que leva em consideração é que, apesar desse torneio aqui ser barato, 22, balde 22, provavelmente, eu jogava mais caro, né? Então, onde se joga mais caro, a gente vai estar jogando contra caras bem bons, inverte aqueles percentuais do range que eu sempre, do field que eu sempre falo. E aí eu vou ter o cara lá muito com potencial de format light, principalmente quando ele tá abrindo EP. E ele sabe ler HUD, e ele sabe que eu tenho um overall de tribet bacana, e ele abre o pop-up, ele já sabe quanto que eu tribeto do MP versus EP. Ele já sabe qual range que eu tô tribetando, e ele sabe que vai ter a Easy Dama no meu range de tribet, e ele sabe que ele vai me fazer foldar forbetando light muita coisa. Muita coisa. Então, existem diferenças, né? Para que eu estou entrando nesse assunto?
Porque tem aquela famosa cabecinha daqueles caras que chegaram agora no poker, ou aquele recreativo já das antigas, que nunca parou para estudar, e que fala assim: é muito difícil ganhar no 2,20 no 3,30 muito difícil bater esse firme, mas se eu jogar o 109 eu mato. Cara, isso é uma piada. Você quer jogar contra caras que não sabem jogar ou você quer jogar contra caras que sabem jogar? Você quer jogar contra caras que não sabem jogar, pô. Então não faz nenhum sentido esse pensamento. Quanto mais alto o seu buy-in, mais difícil vai ficar o jogo. Não tenham dúvidas disso. E aí? Ó, spotinho interessante aqui para a gente olhar. Vamos ver o torneio. É Balt. Não era Balt. Se fosse Balt, seria melhor ainda. E não é ruim. De verdade, agora, quero muita opinião aqui, porque eu sei o que a galera que chegou agora faz. Eu sei o que caras de 3 meses de reta experience faz. Eu sei o que alguns de reta zero faz. E agora eu quero que cada um escreva no chat o que faria com esse rei. Cara, Flat, tribete, se for a tribete, qual a saída? cara, eu acho que eu falaria o mesmo, porque um com 12 DB e um 17. Eu mando eles pra chovar, entendeu? Se tu fizer a tribet aqui, ele, vamos supor, de 15, né? Tribet mais ou menos, até vai espantar muito esses caras. É a minha linha de raciocínio. Se tivesse todo mundo, por exemplo, na linha de Sumiu 30, sua voz. se tivesse todo mundo ali na linha de 30 blinds, tem Hum. esses dois com 12, com 17, eu tribetaria. Minha E visão. tribetaria qual size? Uns 15 de blind. Tá. Aí, beleza. Acho que até o cara mais bobinho da mesa, quando vê você fazer aqui uma tribet tendo 30 blinds, colocando 15, até o cara mais bobinho da mesa já sabe que você tem rei, rei, ás, ás, né? Não dá. Pior do que isso, mano. Eu sei que tem cara no time. Eu sei que tem. Que pega simplesmente agora esse spot aqui e faz sabe o quê? Principalmente se for um torneio Balt. Show. Show. Não, mano. Eu acho que, como eu disse, nessa linha aqui, que a gente fez, que tem dois caras mais curtos, tu só dando call, dá espaço para eles chovar, entendeu? Por isso que eu acho legal. Claro, claro. Você tem que querer alguém. Você não tem que querer só esses dois caras aqui, não. Você tem que querer esse cara aqui engatando na mão. Você tem que querer esse cara aqui engatando na mão. Esse. Tem que engatar esses caras na mão. Você não pode querer ter medo do rei rei porque vai bater ás no flop. E eu sei que o subconsciente dos novatão, dos caras que tem menos de 6 meses aí no mundo poker profissional. Eu sei que quando o cara pega rei rei, o subconsciente dele já tá em um segundo registrou. Tem ás no flop. Não teve nem ação aqui ainda. Ás no flop. É a primeira coisa que vem na cabeça do cara. Mente seletiva. Quantas pessoas falam que o baralho do PokerStars tem 8 ás? Não tem, né? Então, gente, aqui, de verdade, nesse spot, 100% flat. E agora eu quero ver quem é honesto de verdade, honesto de verdade. Quem aqui, torneio Balt 4,40. Show, vocês blinds, você tem rei aqui, 40 blinds, 47 blinds, você dá o win. Quero ver quem é honesto.
Vai ganhar ponto comigo pra caramba pela honestidade. Cara, eu não chovo, eu faria o tribet. Sei que agora é errado, mas eu faria o tribet. Daí eu faria um já 17, 18 blind, já Não, pra... olha só. GTO não tá errado você tribetar, não, tá? Como a Tá, gente acabou voltando essa aula para identificação de spots, basicamente, né? Que era uma aula para oportunidades e tribet, né? Que também não estaria fora do contexto entender o spot. Mas a gente acabou virando a aula para um monte de tema, né? Um monte de coisa. Basicamente, a aula se resumiu muito em entender spots, né? Como ler spots. Tudo que você tem que observar em um spot. Beleza. Só vai ter dois honestos aí mesmo? Não, a maioria, aí 80% eu tô tibetando também. Quero que escreva no chat quem dá o win. Dois foi bem honesto. Gente, eu tô preparando uma pegadinha tão legal aqui que a gente vai interagir na semana que vem. Vai ser bacana, hein? E essa aula aqui tá gravada. Não, eu quero saber, teve dois que falou. A minha pergunta é: eu sei que tem cara no time que dá o win se esse torneio aqui agora fosse balde. Eu quero saber quem dá ao win. Beleza. Só tem dois. Tá bom. Bacana. Menos mal. Pronto, apareceu uma honesta aí. Se eu apertar mais um pouquinho, vai aparecer mais uma meia dúzia. Ah, eu vou deixar para pegadinha da semana que vem. Vai ser mais legal. Tô arrumando uma coisa bacana aqui para vocês evoluírem. Olha lá, continuação do spot. Teve mais um. Olha lá, o cidadão lá. Ó. Olha o cidadão com 17 blinds dando callzinho lá. O famoso, né? Mamãe chegou lá atrás e falou: Filho, você não tem stack para pagar isso daí. Olha da onde o rapaz está fletando lá 6 blinds. Você acha que ele está fletando o quê? Mas não, mãe, é balde. Ah, se fosse, né? Aqui no caso nem era balde, eu acho. Nem era balde. O que que esse cara tá fazendo da vida dele, né, mano? É possível que ele tenha as eyes, né? Vou até ver essa mão. Quero o showdown dele. que conta, Ó, hein? Que ó, conta. ó. Vamos lá. Flop, check, bet um blind. Call. Um blind não tem como foldar. Check. Agora dei alguém, acho que fiz errado. Não foi legal, não. Apesar de acertar bastante o range dele, essa dama aqui principalmente. E acho que o betano, a história tá bem contada quando eu beto um blind flop. Ele não coloca a rei na minha mão. Se ele acertou a dama, ele paga. Olha lá, olha o que ele fez. É isso. Esse é o field, né? Esse é o fieldzinho. Você tem que ter medo de jogar contra uns caras desses? Não, você tem que querer jogar contra uns caras desses, né? Tem que querer. Pô, não pode deixar passar nunca, né?
Será que ele achou que tinha bola extra nessa mão? Acho que ele achou que tinha bola extra nessa mão aí, mano. Ele falou, nossa, fiquei agora Monster Draw, 2 pontas Flash Draw. Tem 3 bolas extra para comprar. Paguei. Isso. Tá, 11h37, vamos tentar olhar pelo menos mais um spot aí. Aliás, não vamos olhar mais um spot, não. Vamos fazer diferente. A gente falou bastante sobre spot. Acho que o mais importante agora não vai ser falar sobre spot. Vai ser a gente falar sobre isso. Vou até abrir aqui a original, sem ser o print. Por favor, gente. MP, EP e MP. Querem começar também o jogo? Essa tabela é GTO, que está falando para você fletar. Flat GTO ideal do EP, 5%. Para o field que vocês estão jogando, eu gosto de uma adaptação de no máximo de flat para 3%. GTO de flat call ideal para o MP, 6, 7%. Eu gosto de uma adaptação para 5%. Ou seja, seguir a tabela está errado? Jamais. Jamais eu qualificaria como leak isso. O que eu estou passando para vocês novamente é em cima não de GTO e de exploit. Por que eu não poderia apontar como um leak no seu jogo se você seguir 100% dessa tabela? Que é, inclusive, o que a gente pede. Siga a tabela. Não posso classificar como leak, porque está falando que é bom o flat com determinadas cards aqui de TO. Mas é um jogo de pessoas. Vocês estão jogando limites, aonde caras gostam de ver flop. Aí o EP abriu, você fletou do MP, você toma mais 2 call para frente e tem que ficar jogando spots multi-way, que é os spots que a gente não quer jogar. Por que que a gente amplia o range de tribet, diminui o range de flat do EP e do MP? Para evitar a situação de ficar jogando spot three-way, multi-way. A gente quer a todo momento tentar jogar, a todo momento a gente quer tentar jogar spot HU. Coloquem isso na cabeça de vocês. Quando vocês fletam do EP e do MP, vocês têm ainda uma mesa inteira para falar. Vocês estão dando spot tanto para mais pessoas fletarem, como vocês estão dando spot de squeeze. Então, o que basicamente... Claro que isso vai depender muito do vilão que está abrindo do EP. A gente vai ter que fazer uma hashtag 2 dessa aula aqui do MP versus MP, que hoje basicamente a gente falou sobre range de EP, oportunidades de do MP versus EP, né? E adicionamos um montão de coisa na aula aí. Em um critério geral, para vocês não errarem, cara, começa a pegar esses combos de 25% aqui, ó, que tem até um pouco de flat, transforma tudo em tribet. Bala! Só tem que estar ciente que é tribet light. Tomou for bet é fold. Tomou for bet é fold. Comecem a facilitar a vida de vocês. Começou a subir de buy-in? Vai poder ser a mesma linha de pensamento? Vai começar a ter algumas adaptações. E daí vai começar, por exemplo, a parte suit, você vai ter um pouco mais de flat. Vai ter. Mas para o momento, tá? Momento de o agora. O que eu quero de vocês? Amarelinho,
Tribet. Falando sobre size, que estava fixado size padrão, perdão, 3x. A gente está falando em stacks acima de 40 bebês. Cara, 3.5, 3.7. Vejo problema nenhum de ser 4x. Certo, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? Então é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não deu nem tempo da gente usar o Flopzilla ali, que a intenção era pedir para vocês criarem range, mas eu acredito que deu para extrair coisas bacanas dessa aula. Valeu, valeu.